Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, segundo trimestre de 2024. Nesse trimestre nós estamos estudando sobre o padrão bíblico da vida cristã e a lição de hoje, a lição de número 2, traz como tema a realidade do Deus da Bíblia. Lembrando que o BedemFoco.com disponibiliza para você slides em PowerPoint da revista de discipulados, a revista de 2 ciclos, e nós estamos apresentando para você o primeiro ciclo da revista. Acesse BedemFoco.com e tenha todo o acesso que você precisa e todas as informações dos slides em PowerPoint da revista de discipulados. Lembrando também que você que precisa de slides em PowerPoint para ministrar na sua igreja, então seja um assinante do BedemFoco.com. Sendo um assinante do BedemFoco.com, você tem slides da revista CPAD 100% baseados na revista, com imagens de qualidade prontos para serem usados. Nós temos experiência na produção de slides e subsídios da revista CPAD desde 2016 e já fizemos mais de 750 slides e você pode baixar todos eles aqui. Basta você se tornar um assinante do BedemFoco.com. Nós temos uma equipe qualificada que se dedica toda semana para entregar um conteúdo de qualidade para você. E o conteúdo da assinatura contém os slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Acesse o site bedemfoco.com ou fale agora mesmo com a nossa equipe pelo WhatsApp. Muito bem, então vamos para o nosso comentário. O texto principal da lição nos diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Esse texto de Hebreus 11 e verso 6 é um texto clássico, sobre fé, e é muito interessante que o escritor aos Hebreus coloque nessa perspectiva, porque crer em Deus não é meramente acreditar na existência de Deus, mas é esperar algo dele. Olha só o que o escritor diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, é necessário que alguém que diga que creia em Deus, que ele também se proponha a se relacionar com Deus, a ter Deus em um relacionamento, a esperar algo de Deus, como a salvação, por exemplo, o perdão dos pecados, e nisso basear a sua relação com Deus, a capacidade que Deus tem de perdoá-lo, de amá-lo, de se relacionar com ele. É muito interessante essa perspectiva do escritor aos Hebreus, porque a maioria das pessoas, elas acreditam na existência de Deus, mas elas não buscam um relacionamento com Deus, não têm nenhum interesse em um relacionamento com Deus, nenhuma confiança no sentido de confiar a sua vida em Deus. Elas apenas acreditam na existência de Deus como uma forma de se sentir segura na sua existência, mas não tem nenhuma dependência de Deus. O resumo da lição: a Bíblia Sagrada mostra a existência de Deus para o homem moderno. A ciência, por exemplo, vem cada dia mais corroborando o que a Bíblia mostra. Que aquilo que a Bíblia sempre anunciou, a ciência vem corroborando. Deus existe e é criador de tudo o que existe. Os objetivos da lição: nós temos compreender a existência de Deus, conhecer algumas ideias a respeito de Deus e conscientizar de que Deus é amor e justiça. Vamos então para o nosso texto bíblico. São 2 textos bíblicos, o Salmo 19, de 1 a 4. Eu não vou ler o texto todo, apenas o primeiro verso, que diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de sua mão. E Romanos 1, 18 a 20, que é um texto muito clássico também, que diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e justiça dos homens que detêm a verdade em justiça, porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, o salmista diz que o firmamento anuncia a obra
das mãos de Deus. Ou seja, toda a criação anuncia que existe Deus e que foi Deus que criou. E aqui, Paulo em Romanos está dizendo algo a mais. Ele está dizendo que Deus se revela a sua vontade a partir das coisas que ele cria. Nossa introdução. A existência de um único Deus em 3 pessoas é um dos pilares do cristianismo e um dos pilares do Deus da Bíblia, da ideia do Deus da Bíblia, né? É importante que a gente pense, quando nós pensarmos no Deus da Bíblia, nós não estamos falando apenas que Deus é o Deus criador, mas que ele é Deus, criador de todas as coisas e que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. A partir dessa premissa, tudo que veremos na sequência depende do entendimento de que Deus existe, que criou todas as coisas e se revelou a nós pela sua vontade. É o Senhor que dá origem à vida, organiza o mundo e tudo que nele há. Ele também é o responsável pela criação do homem e da mulher. Se revela de forma específica e nos apresenta em sua palavra o plano da salvação. Estudaremos nessa lição acerca desse Deus e de sua revelação, né? O Deus da Bíblia é o Deus triuno e é o Deus da salvação. O Deus da redenção do homem, é o Deus do perdão dos pecados, que é o que nós iremos estudar mais à frente, né? Que é o teísmo. O Deus que criou todas as coisas se relaciona com a sua criação, diferente de outras visões sobre Deus que nós iremos estudar daqui a pouco. Primeiro tópico, Deus e sua existência. Deus existe. A fé cristã se baseia na certeza da existência de Deus. A Bíblia, em Gênesis 1:1, deixa claro não somente a existência dele, mas igualmente o seu poder e a sua iniciativa por meio do ato da criação, quando nem mesmo o tempo ainda era contado. No princípio criou Deus os céus e a terra. Tudo o que vemos teve um começo, e isso se deu pela vontade divina, né? Nada do que existe por acaso. Muitos cientistas, inclusive cientistas famosos, renomados, já chegaram à conclusão que é impossível as coisas acontecerem ou iniciarem de forma aleatória. Depois você procura aí os professores Marcus Eberlin e Adalto Lourenço, são os principais expositores do criacionismo no Brasil. O Eberlin é um químico e o Adalto é um cientista. Ambos são cientistas, são sensacionais. Você pode pesquisar eles no YouTube, vai ter muita coisa boa que eles irão explicar sobre essa questão de as coisas não vêm à existência do acaso. Nada no mundo surgiu do acaso, e para que não houvesse dúvidas acerca dessa realidade, Deus se descortinou a todos por meio de um processo inteligente alcançável pelo entendimento humano chamado revelação. Nós iremos ver essa revelação, como Deus se revela, né? Para não ficar nessa dubiedade, né, de se Deus existe ou não existe, Deus então se revela para que a sua criação compreenda e o adore, entendendo que ele de fato é Deus. Uma revelação geral, né? O Deus Criador mostrou sua existência à humanidade por meio de sua criação, e essa revelação se baseia justamente na certeza de que os atos criativos dele, ou seja, a sua obra, manifesta na natureza, tem a capacidade de, mesmo de forma limitada, mostrar que o homem e o mundo tiveram uma origem, que não são frutos de um acidente cósmico ou resultado de uma ação de forças impessoais, né? Mais uma vez, lembrando que muitos cientistas renomados já afirmaram isso, chegaram a essa conclusão, que as coisas no universo, que o universo e as coisas no universo não poderiam ter vindo à existência por forças impessoais, de forma aleatória. Era necessário um ato criativo e só Deus
o Deus da Bíblia, que poderia fazer isso acontecer. Apesar de a natureza comunicar parcialmente os planos do Criador para o homem, tal comunicação se torna limitada por força da ingerência do pecado na mente humana, impedindo que o homem consiga enxergar a ação de Deus na criação. É verdade. O pecado, ele causa transtornos gravíssimos, né, na compreensão de Deus pelo homem. Depois do pecado, o homem realmente perdeu essa isenção, essa pureza para conhecer Deus. Todo conhecimento, não só o conhecimento de Deus, mas todo o conhecimento humano, ele é, de certa forma, corrompido pelos aspectos do pecado. E, por exemplo, nós iremos ver daqui a pouquinho em Romanos, né, até nós lemos no texto bíblico, Romanos 1, 18 a 20, que nós percebemos que o pecado não apenas ele fragmenta, ele complica o conhecimento de Deus, mas ele produz uma aversão a Deus. Que quanto mais a pessoa peca, menos ela deseja Deus. Porque o padrão de Deus é um padrão de pureza, é um padrão de santidade. E o pecado é um padrão absolutamente ao contrário de santidade, ao contrário da piedade. E por esta razão, o pecado produz essa aversão no coração do homem, essa aversão a Deus. Por isso que o homem, cada dia mais, no seu pecado, ele se afasta de Deus. Ele irá se afastar de Deus. É interessante que muitos cristãos pensam que os outros cristãos, né, ou que cristãos não possam estudar ciência para conhecer a Deus, para conhecer melhor a ciência e aí também, a partir da ciência, conhecer a Deus, reafirmar o que a Bíblia já diz sobre a existência de Deus. Mas quem nega essas coisas é justamente aqueles que estão afundados no pecado, aqueles que não querem Deus. Nós que somos cristãos, não, nós admitimos que através da ciência nós podemos conhecer mais de Deus, né? Quando nós olhamos para uma série de fatores científicos, e mais uma vez eu cito aqui Adalto Lourenço e Marcos Eberlin, que são cientistas brasileiros e cristãos sensacionais, eles apresentam uma série de fatores que de fato nos comunica a existência de Deus. Quem é dominado pelo pecado vai rechaçar isso, vai até odiar isso, mas é um fato, é uma prova científica da existência de Deus. É possível que o ser humano decida negar intelectualmente a Deus e sua existência, é possível. Olha aqui, Romanos 1,18 fala que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça, ou seja, que trocam a verdade pela mentira, que troca a vida justa, correta, por aquilo que é falso. Paulo está dizendo há 2000 anos atrás, Paulo já estava dizendo, haverá pessoas que saberão que Deus existe, que perceberão que haverá evidências científicas de que Deus existe, mas eles estão tão escravizados pelo pecado que eles vão preferir negar isso. Não é que eles não consigam ver isso, é que eles estão tão escravizados pelo pecado que eles vão preferir negar isso porque o pecado está cegando eles. Paulo deixa claro que há pessoas que deliberadamente reconhecem a existência de Deus, mas preferem negá-la e transformá-la em algo injusto, que eu acabei de falar. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Às vezes a gente pensa que esse texto está falando de cristãos que conheceram a Deus e apostataram. Mas eu acredito, e parece que o comentarista está dentro dessa lógica, que também Paulo esteja dizendo de pessoas que, por meios naturais ou científicos, eles chegaram a alguma conclusão da existência de Deus, mas por causa dos seus pecados eles preferem negar isso. Eles negam isso, criam teorias para poder desvirtuar isso apenas por questões de rebeldia, de escravidão do pecado. Esses homens são indesculpáveis por decidirem usar seus intelectos para rejeitar o Criador e a sua justiça. Romanos 1,20 diz, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem
inexcusáveis, ou seja, indesculpáveis. Eles não vão poder dizer assim, nós nunca soubemos nada sobre Deus. Nós nunca chegamos a conclusão nenhuma sobre Deus. Mentira. Quando se estuda a criação, se percebe Deus. Se vê a assinatura de Deus, como diz o pastor e professor Adalto Lourenço, vê a assinatura de Deus. Quando se estuda a criação, Deus assinou, é obra minha. Mas os homens cheios de iniquidade, cheios de pecado, dominados pelo pecado, Jesus mesmo disse isso. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Essas pessoas, não é que elas não conseguem enxergar Deus, é porque elas amam os seus pecados. E uma vez que elas admitirem a existência de Deus, elas precisarão abandonar seus pecados. Mas como elas amam seus pecados, então elas preferem, como diz Paulo, preferem trocar a verdade pela mentira, mas elas não serão desculpáveis. Uma revelação específica. O homem comum, ainda que esteja sob efeito do pecado, não está isento de reconhecer que há um Deus que opera todas as coisas pela sua vontade e justiça. É possível ilustrar tal fato observando o caso dos habitantes da ilha de Malta, para onde Paulo e os demais prisioneiros náufragos foram levados por Deus. Isso aqui é muito interessante, né? Esse primeiro slide aqui, o homem comum, ainda que esteja sob o efeito do pecado, não está isento de reconhecer que há um Deus que opera todas as coisas pela sua vontade e justiça. O pecado, ele desvirtuou o homem, mas ele não tirou do homem a capacidade de compreender as coisas, inclusive de reconhecer Deus como Deus. O que nós temos é, na verdade, o homem amando mais o pecado. Mas, mesmo essas pessoas vivendo no pecado, o comentarista que cita aqui o exemplo de Paulo na ilha de Malta, né, que mostra, né, que as pessoas, mesmo sem conhecer o Evangelho, elas têm noções da existência de Deus. Para que se aquecessem do frio, os nativos da ilha, chamados por Lucas de bárbaros, acenderam uma grande fogueira para os náufragos por causa do frio e da chuva. Paulo recolhe alguns galhos e é picado por uma cobra venenosa, motivo pelo qual os habitantes da ilha concluem: certamente esse homem é homicida. Visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Ou seja, na compreensão desse povo, há uma força sobrenatural, poderosa, que julga os homens. Os bárbaros tinham essa consciência. Eles pensaram: olha, esses homens sofreram um naufrágio porque esses homens estão sendo punidos pelo mal que fez. Mas eles escaparam do naufrágio, mas da cobra não vai escapar. Ou seja, o que eles estavam pensando? Que há uma justiça divina poderosa que vai julgar todos os homens e dar a recompensa que eles merecem. Essa compreensão, e que compreensão é essa? A compreensão de que existe um ser sobrenatural poderoso que governa o universo. Mesmo que eles não tivessem consciência de quem era, que era o Deus criador dos céus e da terra, mas na consciência desses bárbaros, eles já tinham a ideia de que um dia deverão prestar conta diante de alguém que é muito superior a eles. Aqueles homens não conheciam o Deus revelado nas Escrituras, mas sabiam que há uma justiça divina que não deixa escapar dos seus atos aqueles que praticam mal. Graças àquele evento, os habitantes da ilha de Malta puderam ouvir o Evangelho, pois Paulo foi livre por Deus da morte. Do mesmo modo que eles pensavam que a justiça divina estava castigando Paulo, eles perceberam que essa justiça divina, no caso Deus, amava muito Paulo a ponto de não deixar ele morrer por causa daquela picada de cobra. Então, aqui eles têm a oportunidade de conhecer esse Deus que Paulo prega. Segundo tópico: ideias acerca da pessoa de Deus. Primeiro subtópico: ateísmo. Na história da humanidade é possível ver que há uma divisão entre aqueles que creem que Deus existe e que criou todas as coisas e os que não acreditam na sua existência e nem no seu poder.
A estes que não creem, denominados de ateus, pessoas que discordam em seus pensamentos e ações da existência de um ser poderoso e supremo que fez todas as coisas e que intervém na história, né? A palavra ateu vem de dois termos, né, gregos. O A é um prefixo negativo na língua grega, que geralmente traduz para não ou nunca, e nesse caso não. E Deus é Deus em grego, né? Não Deus, ou seja, não acredita em Deus, não existe Deus, pelo menos não na perspectiva bíblica. Então, quando nós olhamos para a palavra ateu, nós temos a junção de dois termos, um termo negativo e o nome, né? E o prefixo A geralmente representa esse termo negativo, e aqui em ateu é não Deus. Essa ideia de que não há Deus não é recente. O Salmo 53, verso 1 mostra a seguinte verdade: disse o nércio no seu coração, não há Deus. Na verdade, o ateísmo, né, o não Deus, é uma perspectiva antiga, não é nova. A negação acerca da existência do eterno começa no íntimo do homem de maneira velada, né? O homem nega a Deus, rejeita a Deus porque ama os seus pecados. A ideia da ausência divina é como uma semente que está em fase de germinação. Depois, o fruto dessa negação intelectual alcança as ações da pessoa, o que é demonstrado pelo salmista no mesmo versículo: tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Ou seja, não é gratuito a negação que as pessoas fazem de Deus. E os resultados são também graves. Eu digo não é gratuito porque é por causa do pecado. É porque as pessoas amam mais o pecado do que a Deus. E um caminho, né, como diz o comentarista que faz essa parábola, é como uma semente plantada que cedo ou tarde vai trazer o seu resultado. Segundo subtópico, panteísmo. O panteísmo é a ideia que mostra Deus como sendo participante de sua obra criada. Para o panteísmo, o Senhor é tudo e tudo é Deus. A Bíblia diz que Deus fez todas as coisas. Ela também diz que o Criador se utiliza da sua criação para mostrar um pouco do seu poder. Como diz o Salmo 19, verso 1, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de sua mão. O panteísmo também é uma expressão que vem do grego panteísmo, que são dois termos gregos, a junção de dois termos gregos, pan e teísmo. A palavra pan é tudo no grego, tudo, e o teísmo é theos, Deus, né? Deus, ou seja, tudo é Deus, Deus é tudo. Geralmente, essas uniões de palavras, elas estão tanto no aspecto, elas estão sempre no aspecto reciprocativo, né? De reciprocidade. Panteísmo, tudo é Deus, Deus é tudo, né? E essa é a ideia do panteísmo. Mas nós sabemos que não é por aí. Nós temos aqui, como o comentarista está dizendo, né? A ideia do panteísmo é que Deus, como sendo participante de sua obra criada, para o panteísmo o Senhor é tudo e tudo é Deus. Porém, a Bíblia diz que Deus fez todas as coisas. A Bíblia também diz que o Criador se utiliza da criação para se revelar. Mas nenhum momento, e como nós estamos estudando sobre o Deus da Bíblia, não o Deus das concepções filosóficas, em nenhum momento, em lugar nenhum, a Bíblia diz que qualquer uma coisa que seja criada é Deus em si ou por causa de Deus. Elas são criação de Deus. Deus é Deus, sempre foi Deus antes da criação, porque o verso 1 do capítulo 1 de Gênesis diz que no princípio criou Deus todas as coisas. Então Deus já existia, ele já era suficiente nele mesmo. E ele criou todas as coisas. Então
não existe nada na Bíblia que sequer aponte para uma ideia como a do panteísmo. O salmista deixa claro que a criação e o seu criador possuem uma conexão, mas não se misturam. Da mesma forma que uma pintura não é o pintor, e sim a obra dele. Eu acho muito legal essa aplicação, né? O quadro é Deus quem pinta, é Deus quem faz, mas não é o mesmo. Como qualquer pintor, né? Por mais que leve o nome, um Van Gogh, um Picasso, enfim, qualquer uma dessas grandes obras de pinturas da humanidade, leva o nome porque elas glorificam quem fez, revela quem fez, tem traços de quem fez, mas não é quem fez. Isso é uma coisa, lógica básica, é uma lógica muito básica, né? Diferente do ateu panteísta, acredita que Deus se misturou com a sua criação. E dessa forma, os elementos da natureza e do universo são também Deus. Eu já vi muita gente falar, Deus é tudo, tudo é Deus. Isso é uma fuga. Isso se chama ou fuga ou burrice. Uma grande burrice. Terceiro subtópico, deísmo. O deísmo se baseia na perspectiva de que Deus criou todas as coisas, sendo Ele o Todo-Poderoso. Entretanto, esse Deus limitou-se a criar o mundo e os homens, mas não interfere na história, deixando, portanto, as criaturas viverem a sua própria sorte, de acordo com o seu próprio entendimento. O que o deísmo prega, na verdade, é que Deus não é um Deus que se relaciona. Mas nós estamos, lembra? Nós estamos estudando sobre o Deus da Bíblia. A Bíblia diz que o Deus da Bíblia é um Deus que se relaciona. O deísmo, que ao contrário dos outros termos, vem do grego, este vem do latim, deu, deísmo, Deus. E o deísmo não nega a existência de Deus, muito pelo contrário, eles afirmam a existência de um Deus todo-poderoso, criador de todas as coisas. O que eles negam é o relacionamento de Deus com a sua criação. É que Deus se importe com a criação. É isso que o deísmo nega. A partir dessa visão, os homens têm liberdade para fazer o que desejarem, pois para eles Deus não interferia na história nem nas ações dessas pessoas. Ou seja, o que o deísmo está dizendo? Que o homem não tem um juiz, que o homem não tem a quem prestar contas. Deus criou, Deus colocou aqui na terra para desfrutar da forma que quiser. Então não há regras, não há inimigo, não há juízo, não há pecado. Essa é a ideia do deísmo, né? O deísmo com essa ideia de que Deus existe, é criador, é poderoso, é tudo que o teísmo defende, menos que ele seja um Deus que se relaciona. E por ele ser um Deus que não se relaciona, ele não exige absolutamente nenhum padrão das suas criaturas, e as criaturas podem viver da forma que bem quiser. Essa é a ideia do deísmo, mas nós estamos estudando sobre o Deus da Bíblia, que absolutamente é o averso disso aí. O Deus da Bíblia é um Deus que se relaciona, é um Deus que exige um padrão de moralidade e santidade altíssimo, e nós vemos isso na Bíblia. A intervenção divina não existe para o deísmo, pois Deus não se importa mais com a sua criação. Já bastaria ter criado o mundo e os homens, entende? Qual é a ideia e qual é o interesse do deísmo? É absolutamente viver para o pecado, amar o pecado sem culpa, né? Com a ideia de que Deus não está se importando com o que a pessoa faz. É como se Deus fosse um pai ausente que gerou um filho, mas deixa-o viver como desejar, com autonomia para tomar suas decisões, sem se importar com a eternidade ou com nenhum tipo de padrão de pureza. Isso é uma mentira. Quarto subtópico, teísmo. O teísmo é a perspectiva de que Deus existe, criou todas as coisas e que se envolve diretamente em sua criação, ou seja, que se relaciona, exige padrão de moralidade, de santidade, de pureza, de comportamento. Deus exige. E o teísmo vem da palavra grega theos, teísmo.
que é Deus, né? É Deus. Enquanto no deísmo Deus não intervém em nada, no teísmo ele está presente, atuando de forma direta na história, revelando sua vontade e zelando pela sua criação, especialmente revelando sua vontade. Uma vontade que é santa, que o deísmo, quando diz que Deus não se importa, está justamente afirmando que você pode fazer o que você quiser, que não existe padrão moral, não existe padrão de respeito, não existe padrão de convivência ética, porque Deus largou a gente aí para criar as nossas próprias regras, e quem cria as próprias regras, o mais forte vence, quem tem o desejo mais acentuado e maior força, assume, possui aquilo que quer, porque Deus não se importa. Isso é uma heresia das braba. O teísmo rejeita o panteísmo, por esse tentar unir a criatura com o Criador, fazendo dos dois um. Rejeita também o deísmo, pois Deus é presente na história, intervindo nela, se relaciona com sua criação, especialmente o homem, como imagem e semelhança dele, exige padrão de moralidade, padrão de santidade. O teísmo também rejeita o ateísmo, pois entende que o Senhor existe e que sua existência pode ser evidenciada de diversas formas, inclusive pela ciência, né? Nós temos o que a Bíblia afirma pela natureza, pela lei, por Cristo, mas também pela ciência. Nossa conclusão: diante das diversas opções de classificar Deus e sua existência, a Bíblia Sagrada mostra claramente que não estamos sozinhos, que o Senhor existe e que é pela fé que podemos nos chegar a Ele. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Já falamos sobre esse texto lá no início. Mesmo diante das nossas limitações para compreender de forma completa a revelação divina, podemos crer pela fé no Deus vivo e verdadeiro. Muito bem, então chegamos ao final do nosso comentário. Você que faz uso dos slides produzidos pelo ebdemfoco.com, tire uma foto e nos mande. E acesse ebdemfoco.com, entre em contato conosco pelo WhatsApp para mais informações do que você precisa para ministrar uma aula de excelência na sua EBD. Então é isso aí, na plataforma ebdemfoco.com você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência. Acesse www.ebdemfoco.com, entre em contato conosco pelo WhatsApp. Ficamos por aqui, até a próxima, paz e bem a todos.